Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 5, de versículos 12 ao 16. E aconteceu que Jesus estava numa daquelas cidades, quando apareceu um homem cheio de lepra. Ao ver Jesus, ele se prostrou com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão e, tocando nele, disse: Eu quero, fique purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Jesus lhe ordenou que não contasse nada a ninguém. Vá, porém, apresentar-se ao sacerdote e, pela sua purificação, faça a oferenda que Moisés ordenou, como prova para eles. A fama de Jesus, porém, espalhava-se ainda mais, e numerosas multidões iam a ele, para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Mas Jesus se retirava para lugares desertos e rezava. A palavra de Deus hoje vem falar sobre a cura daquele leproso. Aquele leproso que foi curado pela sua fé. Ele teve fé e falou para Jesus: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Muitas vezes nós não fazemos essa súplica dessa forma. Muitas vezes a gente quer. A gente não fala assim: Senhor, se é da tua vontade, Senhor, se você quer. Não, muitas vezes a gente quer naquele momento que a gente precisa daquela graça, daquela cura. Mas Deus, ele vai nos dar no tempo dele. E a palavra de Deus diz mais. Jesus estendeu a mão e, tocando nele, disse: Eu quero, fique purificado. Naquela época era proibido tocar em algum leproso. Mas Jesus, ele tocou naquele leproso. Aquele leproso que já estava excluído da sociedade. Mas aquele que teve fé. Ele: Senhor, se tu quer, tu pode me purificar. Então, se o Senhor quer, ele também pode nos purificar. O nosso pecado, ele mal cheira muito mais que uma lepra. E esse leproso não teve medo de chegar a Jesus, porque a lepra fede, está corroendo a carne. Mas o nosso pecado, ele tem muito mais mau cheiro. Mas a gente não pode ter medo de chegar a Jesus por isso. É aí que a gente deve chegar a Ele, pedir a Ele que venha nos purificar de tudo isso. Nós lutamos muitas vezes contra os nossos pecados. Todo mundo tem um pecado de estimação, que toda vez que a pessoa vai se confessar, a pessoa sempre confessa aquele mesmo pecado. Então, a gente tem que pedir a Jesus que venha nos purificar desse pecado, porque muitas vezes nos afasta dele. E a palavra de Deus diz mais: Jesus lhe ordenou que não contasse nada a ninguém. Vá, porém, apresentar-se ao sacerdote e, pela sua purificação, faça a oferenda que Moisés ordenou, como prova para eles. Naquela época, eram os sacerdotes que declaravam os leprosos. Eles declaravam e eles, a partir dali, estariam excluídos da sociedade. Então, se algum leproso fosse curado, ele teria que voltar ao sacerdote e oferecer alguma oferta. Então é possível ver aqui que Jesus, ele não desobedece, ele cumpre aquela ordem. E Jesus, ele não vem para desobedecer, ele vem para aperfeiçoar os mandamentos. E a palavra de Deus diz mais. A fama de Jesus, porém, espalhava-se ainda mais. Jesus ordenou àquele leproso que não contasse nada a ninguém. Mas a gente sabe que ele não resistiu, porque ele não tinha nenhuma forma de agradecer. Não que ele tenha desobedecido, mas ele não conseguiu, ele contou. E aquela fama ali foi se espalhando cada vez mais. E da mesma forma somos nós. Nós devemos testemunhar para levar Jesus a mais pessoas. A gente testemunhar quando a gente alcança alguma graça, alguma cura. A gente falar para a pessoa que a gente alcançou através daquele texto, daquele rosário, daquela novena, indo à missa, através da Eucaristia, de Jesus Eucarístico. Então a gente deve falar para as pessoas, dar o testemunho para levar Jesus a mais pessoas, porque aqui as pessoas iam até ele para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Então peçamos a Jesus que venha nos curar dos nossos pecados de estimação, que cada um de nós temos. E a palavra de Deus diz mais: mas Jesus se retirava para lugares desertos e rezava. A oração é importante. Sem a oração, nós não somos nada.
A nossa vida não é absolutamente nada. Então, se até Jesus rezava, quanto mais nós. É muito importante ter essa vida de oração. Nós somos fracos. E se a gente não busca ter oração, a gente não busca estar próximo de Deus, como que Jesus vai nos purificar? Porque é através da oração que Ele atende às nossas súplicas. E que assim como esse leproso, tenhamos fé. Tenhamos fé que Jesus pode fazer, que Ele pode nos purificar. Por mais que você pense que não tem mais jeito, mas tem sim. Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer tudo o que Ele quer. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.